Bom dia, eu me chamo Eduardo Ramone e esse é o vídeo da terceira unidade de Ciência de Dados. Meu grupo ele é composto por Eduardo Ramone, que sou eu, Ézia Jales e Camila Raquel. Bom, primeiramente, para iniciar esse vídeo, é preciso dizer que nós mudamos a nossa base de dados da segunda para a terceira unidade, pois a base de dados que nós tínhamos, que era a dos Covid e a incidência de óbitos nos estados do Brasil, estava muito difícil de trabalharmos com alguma coisa de aprendizado de máquina, pois isso exigiria mais base de dados. Então, a gente decidiu, optou, né, o grupo optou por pegar uma base de dados já pronta que nós tínhamos e trabalhar ela. Então, aqui, basicamente, são os tratamentos de dados que a gente deveria ter feito na primeira unidade, né? Primeira e segunda unidade. Então, eu vou pular essa parte e só mostrar como nós temos a nossa base de dados no final. A nossa base de dados no final, ela vai avaliar algumas coisas, como o tipo do imóvel, certo? É uma base de aluguéis, então ela vai analisar o tipo do imóvel, o bairro em que ele está localizado, os quartos, a quantidade de quartos, a quantidade de vagas na garagem, a quantidade de suítes, a área do imóvel, seu valor, o valor da taxa de condomínio, o valor do IPTU, o valor bruto e o valor por metro quadrado. Isso é o que nós temos na nossa base de dados. É uma base de dados bem extensa, então, quanto ao tipo, nós demos umas filtradas para ser apenas residenciais e não comerciais, certo? Dito isso, vamos começar a parte do Machine Learning. Para começar a parte do Machine Learning, a gente tem que analisar algumas coisas por EDA, né? A gente precisa ter alguns grafos que nos digam algumas coisas. Então, aqui a gente pediu para plotar os gráficos de acordo com a correlação entre as nossas variáveis. Então, por exemplo, aqui nós temos um gráfico de quartos pelo valor do metro quadrado, ou então, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, que ele está bem distribuído, que é o de suítes pela área, que seria esse gráfico aqui, ó, ele está bem distribuído. E tudo isso baseado no tipo de imóvel que nós temos, né? Que seria kitnet, casa, apartamento, casa de condomínio e casa de vila. Aqui é o mesmo tipo de correlação, né? Só que é pelo método de Pearson. E com isso, nós podemos passar para o de fato aprendizado de máquina. A gente decidiu fazer por classificação, certo? O nosso aprendizado de máquina. Então, as nossas features, eles vão ser os quartos, né? A quantidade de quartos, de vagas, as suítes, a área e o tipo de apartamento, certo? De imóvel, no caso. E o nosso target ele vai ser o valor bruto, sendo que esse valor bruto ele pode ser classificado em três áreas, como barato, sendo zero, médio sendo um e caro sendo dois, certo? Então, a gente vai utilizar a árvore de decisão para que a gente consiga obter isso. Então, aqui a gente vai basicamente criar uma data frame chamada DR, certo? Que ela vai receber as nossas features, além do valor bruto, certo? Que seria o nosso target. Com isso, a gente pede aqui para ele mostrar a média, o valor máximo e o valor mínimo, apenas para poder trabalhar direito, né? Para poder lidar melhor com os valores e definir o que é caro, o que é médio e o que é barato. Então, o grupo ele definiu que o que seria barato seria o que fosse menor ou igual a 7.000, certo? Se ele fosse maior ou igual, menor que 7.000, se ele fosse maior ou igual a 7.000, ele poderia ser caro, sendo ele maior ou igual a 20.000, ou ele poderia ser médio, sendo ele maior ou igual a 7.000 e menor que 20.000, certo? Com isso, a gente
já decidiu, né? A gente cria esse array aqui vazio e vai adicionando se ele é caro, médio ou barato. E com isso a gente transforma nossos targets nesse array, né? Nesse valor. Após isso, a gente vai tirar a nossa variável de preço, porque a gente não precisa mais disso, a gente não precisa do preço, uma vez que a gente já atribuiu isso nos targets, então a gente vai precisar dessa data frame, dessa base de dados sem os preços, certo? E a gente vai mudar o tipo dos imóveis para números, porque a biblioteca que nós estamos utilizando, ela só aceita números, então seria mais fácil, né? Então nós definimos kitnet como sendo 0, casa como sendo 1, apartamento como sendo 2, casa de condomínio sendo 3 e casa de vila sendo 4, certo? E tudo isso ele é armazenado num array chamado combi, certo? Que ele vai fazer basicamente a substituição, né? Ele vai substituir o tipo por essa combinação, né? Que vai ficar basicamente isso aqui, 0, 1, 0, 0, certo, né? Com isso, a gente vai treinar o nosso modelo agora, né? A gente já definiu as nossas features certinho e a gente já definiu nossos targets, então a gente vai treinar os nossos modelos. Então, a gente vai ter um X de treino e um X de teste para os nossos valores de IDR, certo? E a gente vai ter um Y de treino e um Y de teste para os nossos targets, certo? Para as nossas saídas. Então, o que é que basicamente ele está fazendo aqui? Ele está separando algumas partes da nossa base de dados e ele está treinando comparando com os resultados que a gente já tem, certo? Então, a gente está treinando e aqui ele está treinando e aqui ele está fazendo a classificação. Com isso, terminando de fazer a classificação, a gente pode ver a acurácia do nosso treinamento, né? Se ele treinou certinho e o quanto ele acertou, né? O nosso aprendizado de máquina. E a gente pode ver que a nossa acurácia está de 83%, o que é um número muito bom. Após isso, a gente já treinou e já mostrou que ele está acertando com 83%, então a gente vai novamente fazer essa coisa, né? Essa data frame aqui, DR, e vai só mudar de caro, muito caro, para 0, 1 e 2, porque isso aqui é para podermos colocar em gráficos, né? Em termos de gráfico. Então a gente vai colocar isso aqui numa array de valores e vai definir y como sendo esses valores. Com isso, a gente vai plotar uma figura aqui que basicamente a gente vai escolher uma dessas correlações aqui de cima para poder mostrar o que foi que ele mostrou, né? Então a gente pegou a diária por suítes e ele está mostrado aqui. E basicamente ele está mostrando aqui o que é médio, o que é barato e o que é caro. A gente viu que a maioria está em barato. Tem alguns médios e muito poucos caros, né? Então, acima de 20 mil são só alguns poucos selecionados. E basicamente é isso, né? Diária com quartos, aliás. E basicamente é isso.